Olá, sejam todos bem-vindos aqui na Calandula TV, mídias sociais e publicações alternativas. Durante uma conversa com militantes no Kwanza Sul, Adalberto Costa Júnior abordou as comparações que têm sido feitas entre ele e o líder da oposição moçambicana, Venâncio Mondlane, particularmente em relação às suas atitudes após as eleições de 2022. Muitas pessoas têm apontado a postura de Mondlane, que tem incentivado manifestações populares contra o governo moçambicano, comparando-a com a sua própria postura em Angola. Adalberto, com calma e clareza, explicou que cada país e cada contexto político exigem abordagens diferentes. Para o líder da UNITA, as circunstâncias em Angola são únicas, e não podem ser julgadas apenas à luz do que acontece em Moçambique. Não é demais afirmarmos aqui que não é mais possível termos fraude e irmos para as instituições. Não é mais possível, não é. Pessoas que são atentas levem isto muito a sério. Muito a sério. E outros podem indicar, nós temos acompanhado muito as redes sociais, eu tenho um grupo nas redes que nos critica muito e que nos compara muito com Moçambique. E que dizem, vejam o Mondlane, nós aqui devíamos ter um Mondlane angolano. E o nosso Mondlane angolano, chamam-me, como é que nos chamam lá? Tranquilo, demais. Serenidade. Tudo isso e muito mais, você acompanha aqui na Calandula TV, mídias sociais e publicações alternativas. Mas antes de darmos sequência na matéria, quero pedir a você para inscrever-se no canal e deixar o seu link. Pode ser? Vamos ao desenvolvimento dos fatos narrados. Após internautas afirmarem que a atitude de Venâncio Mondlane, líder da oposição em Moçambique, denuncia a incompetência de Adalberto Costa Júnior frente às eleições de 2022, o líder da UNITA reagiu durante um encontro com militantes no Kwanza Sul. Costa Júnior, de maneira diplomática, fez questão de explicar que entende a frustração dos jovens que expressam essas opiniões, mas reiterou a importância de se trabalhar de forma conjunta para alcançar a verdadeira mudança em Angola. Eu entendo o desabafo de muitos dos nossos jovens, que estão ansiosos por uma mudança real e imediata. Eles se comparam a outras realidades, como a de Moçambique, onde o líder da oposição tem tomado atitudes mais radicais. No entanto, é fundamental que todos nós compreendamos que cada contexto é único. A nossa luta em Angola é pela liberdade, pela justiça e pela democracia, mas precisamos da unidade de todos para derrubar este regime em 2027, afirmou Adalberto. O líder da UNITA reconheceu que todos aprendem com os erros e que o caminho para a mudança é feito de aprendizados e ajustes constantes. Ninguém é perfeito. Todos nós cometemos erros, mas é a forma como reagimos a eles que define o nosso compromisso com o povo. Em 2022, tivemos um grande desafio, mas agora, o que precisamos é focar no futuro e trabalhar juntos, como um movimento unido, para alcançar a alternância do poder nas eleições de 2027, destacou. A declaração de Adalberto Costa Júnior reafirma sua visão de uma oposição responsável, que busca a alternância pacífica do poder, e a sua disposição em aprender com os desafios enfrentados nas últimas eleições, ao mesmo tempo em que se prepara para os próximos passos rumo à transformação política de Angola. Vocês podem indicar, nós temos acompanhado muito as redes sociais, eu tenho um grupo nas redes que nos critica muito e que nos compara muito com Moçambique. E que dizem, vejam o Mondlane, nós aqui devíamos ter um Mondlane angolano. E o nosso Mondlane angolano, chamam-me, como é que nos chamam lá? Tranquilo, demais. Serenidade. Nós tudo fizemos com muita responsabilidade. E quando nós abrimos as redes daqueles que nos insultam lá pior no perfil, é falso, na sua maioria. São os computadores que estão a escrever, são os avatares. São perfis digitais que nos estão a insultar na sua maioria. Não significa que não haja alguns, principalmente alguns jovens um bocado zangados, nós respeitamos, porque a vida da juventude está muito difícil. Muito difícil. E nós entendemos quando a juventude radicaliza um pouco a sua linguagem. Mas quando é o jovem, você procura, tem lá o perfil, continua, tem lá post, tem continuidade. Quando é o digital, a página está imediatamente bloqueada, que são a maioria deles. E, infelizmente,
Infelizmente, uma boa parte dos recursos do país ainda são gastos nestas questões. São muitos milhões que se gastam a criar imagem artificial, a pagar empresas internacionais para vender uma imagem que não existe. E eu falei de Moçambique porque eu queria partilhar duas questões muito rápidas e muito simples. Nós em Moçambique temos situações totalmente distintas, apesar de estarmos na África Austral. E se eu trouxer para esta pequena conversa um pouco daquilo que é o respaldo jurídico-legal de Moçambique, as leis de Moçambique, Moçambique está avançado em relação a Angola há 40 anos. E eu estou a usar o tempo das autarquias, o tempo do poder local. Moçambique realizou as suas primeiras eleições locais há 32, 34 anos atrás. Sabiam disso? Há mais de 30 anos. Portanto, nós estamos atrasados mais de 30 anos em relação àquilo que é o poder local. Mas Moçambique tem uma outra realidade. Eu vou perguntar-vos para ser uma comunicação dinâmica. Eu não vou falar muito tempo. As últimas eleições em Angola, como é que se chamaram? Foram eleições presidenciais. Gerais. Aqui não há presidenciais. Eu fiz de propósito. Em Angola não temos eleições presidenciais. Nós chamamos de forma anormal gerais. Por quê? Por que que é? Porque nós, quando vamos para votar, recebemos quantos boletins? E esse boletim elege quantas instituições? Quantas? Então, mas é possível. É possível um boletim eleger a Assembleia Nacional, os deputados, e o mesmo boletim eleger o Presidente da República. Isto cria instabilidade institucional grave, porque estes dois órgãos são órgãos de soberania. Os órgãos de soberania não podem ser eleitos pelo mesmo voto, pelo mesmo boletim. Eles devem ser independentes e devem ser complementares na sua ação. Ao não serem independentes e não serem complementares, eles não se podem complementar, eles não exercem o seu fator completo. E Angola vive de forma anormal a existência de uma Constituição e de leis não democráticas que nos diferencia de outros. Eu vou para Moçambique. Houve eleições em Moçambique em que mês? Em outubro. Vocês sabem quantos boletins cada cidadão recebeu para votar? Quantos foram? 3 boletins. Imaginem, a diferença é total. Um boletim para votar para o Presidente da República. Aquela urna do Presidente era única, diferente das outras. O outro boletim era para eleger quem? Os deputados, os membros da Assembleia Nacional. O outro, terceiro boletim era para eleger quem? Os governadores das províncias. Em Angola é assim, não é? Não. Vocês elegem os governadores? Não. Vejam a grande diferença de Moçambique com Angola. Têm poder local há mais de 30 anos, têm separação de poderes na opção do cidadão. Os órgãos de soberania são eleitos com votos diferentes. Infelizmente, também lhes falta democracia. Faltou-lhes pluralidade. Faltou transparência e foi um escândalo aquilo que aconteceu nas eleições em Moçambique, à luz do dia. Enchimento de urnas à luz do dia. Aqui também aconteceu, à luz da noite. Foram mais espertos. Foram mais espertos. Também aconteceu antes o enchimento de urnas digitalmente pela Indra. Sim, sim, sem dúvida. A verdade é que nós estamos a acompanhar as questões de Moçambique com muita preocupação, porque Moçambique está-nos a mostrar que a situação está a degradar e corre o risco de ir para duas situações que seria bom evitar. Ou uma ditadura militar, sustentada através da bota dos militares. Por quê? Porque o problema hoje em Moçambique não é mais o Venâncio Mondlane, é o povo que está a rejeitar aquele sistema político ditatorial, é o povo. São os intelectuais, são os empresários, é a sociedade que se levantou. Se não for a ditadura militar, corre riscos de ir para uma guerra civil. Mas Angola também está lá cheia de conselheiros, cheia de especialistas, de gente da defesa e segurança. Estamos a ouvir dizer dos moçambicanos que mandaram para lá muita gente para ajudar a Frelimo a não cair. Nós estamos preocupados
E nós somos aqueles que defendemos transparência e verdade eleitoral. Transparência e verdade eleitoral. Gostaríamos de ver Moçambique a regressar a um tempo de estabilidade, mas não abdicar da verdade. Então, por que é que eu falei disto? Porque depois do que nós temos vivido, nós não podemos mais voltar a ver leis que negam a alternância a não serem melhoradas. Gostou deste vídeo? Deixe o seu like ou comentário. E subscreve e adira ao canal, se ainda não o fez. Calandula TV, nós reportamos, você decide.